Bem-vindos ao programa Música Mais, hoje dedicado a um precioso instrumento, o saxofone. É a minha convidada neste programa, a saxofonista leiriense Diana Catarino. Olá, Diana. Olá. Olha, vou-te fazer uma pergunta. Porquê a paixão pelo saxofone? Bem, a paixão pelo saxofone, no meu caso, é uma história de família. Da minha família já somos saxofonistas há 3 gerações. Embora a única saxofonista profissional tenha sido eu, mas, para voltar um bocadinho ao início da história, o meu avô tocava saxofone numa banda filarmónica e a minha mãe também é cantora profissional, mas inicialmente começou no saxofone. E na altura que eu escolhi um instrumento, era pequenina, e eu falei em todos os instrumentos e mais algum, falei na flauta, na bateria, e a minha mãe dizia, não, tu vais-te cansar, mas é para o saxofone, como o teu avô tocava saxofone alto, eu tocava saxofone, tu não vais para o saxofone. E, por acaso, correu bem. Até, sobretudo, porque o meu primeiro professor de saxofone, de leiriense também, o Alberto Roque, era ótimo no que fazia. E ainda é, hoje, ótimo no que faz. É maestro profissional hoje, para além de saxofonista. E foi, penso que a pessoa também ideal para me acompanhar e estimular. Sim. Sei que foste e és detentora de vários prémios nacionais e até internacionais. Para os nossos telespectadores que nos ouvem em casa, és jovem, mas já tens um grande palmarés. Estudaste em Leiria, estudaste em Lisboa, estudaste em França, passaste também por Paris, por Londres. Conta-me um pouquinho dessa experiência e desses prémios, o que é que eles te disseram dentro de ti? Bem, é assim, se calhar na altura eu dei muita importância, de facto, àqueles prémios, porque cada vez que um músico, durante a sua formação, concorre a qualquer prémio, é sempre uma meta, é um desafio, é uma superação, que é muito importante. É estímulo. É um estímulo. É uma maneira de nós focarmos o nosso estudo, termos metas que são importantíssimas em música e na vida também. Portanto, foi muito importante nesse sentido. Hoje em dia, eu não lhe atribuo grande relevância, sobretudo porque eu penso que hoje eu vejo mais a música pela música e não a música pelos prémios. Pronto. Eu penso que a música, o importante é que realmente chegue às pessoas e que nos faça feliz. Já não é importante se há o prémio X ou Y. Quanto ao meu percurso académico e profissional, é verdade que passou por muitos sítios. A nível académico, passou por Leiria, passou por Lisboa, inicialmente. Em Leiria, como digo, havia já alguns músicos
que puderam fazer caminho para que eu pudesse ter sítios onde pudesse aprender. A Leiria hoje em dia está a fervilhar de músicos, mas nessa altura já havia também, foi o início, ainda não havia tantas escolas profissionais e conservatórios de música como há hoje. A Leiria hoje tem muitas escolas de música, todas as filarmónicas têm escolas de música e tudo mais. Portanto, depois quando fui para Lisboa foi mais um desafio, foi a universidade. Nessa altura pude tomar contacto com outros músicos profissionais e eu era daquelas pessoas que participava em tudo. Fazia tudo, era para ir tocar aqui, eu ia, era para ir receber não sei quem e a escola, precisamos de alguém para ir tocar. Isso é bom porque nos dá experiência. Sim, quanto mais tocamos na altura da formação, melhor. Para além disso, conhecemos pessoas, fazemos amizades e depois essas amizades vão ser importantes ao longo de toda a vida musical. Exatamente. Depois disso, depois dessa história de facto de Lisboa, que foi importantíssima, como digo, e os mestres que tive nessa altura, o professor Massarrão foi crucial na minha formação, é um grande pedagogo que formou a maioria dos saxofonistas, de facto, em Portugal, e o professor Alberto Roque também, que também é professor de saxofone na Escola Superior de Música de Lisboa, era nessa altura, hoje em dia à direção da orquestra, e foi crucial para depois fazer o salto para a França. Eu tinha aquele objetivo cego, era impossível de mover-me, de o fazer. Realmente a França é a terra do saxofone. A França tem algumas características que me são muito queridas a nível musical, tanto pela sua história como pelas suas características sociais também, porque existe uma rede de conservatórios públicos a funcionar muito bem, existem muitas bibliotecas públicas, muitas bibliotecas musicais, muitos concertos, muitos músicos importantíssimos de todos os pontos do mundo até, e era muito importante ir. E eu concorri como se não houvesse amanhã. Portanto, terminei a licenciatura em Lisboa, concorri como se não houvesse amanhã em Lyon, mais precisamente, primeiro em Lyon, no Conservatório de Lyon, e aí conheci aquele que eu realmente, não desfazendo em todos os outros, mas o professor Jean-Denis Michaud, que foi com ele que eu fui estudar e que eu quis estudar, foi inacreditável. Ele realmente é um ser humano fantástico e pôde ensinar muitas coisas, tanto a nível de saxofone, a nível técnico, a nível musical, a nível da história do instrumento. Quer dizer, eu pude absorver as coisas de base da grande escola francesa de saxofone com ele. Que é especial. Diana, vou aproveitar toda a tua história em França, a tua formação e a tua experiência, que depois mais tarde foste a Paris, e para fazer a ligação justamente da peça que acabámos de tocar, que é uma peça de Debussy, um compositor francês. E queria agora que nos falasses ao mesmo tempo, nessa ligação, deste instrumento. Este instrumento é um instrumento jovem, comparado com outros, e muitas pessoas lá em casa não têm esta noção e precisam de saber. Debussy é um compositor francês do século XX. O saxofone também nasce no século XX. Fala um bocadinho sobre isso e sobre o que é o instrumento em si. Eu mesmo estou curioso. Então, Debussy é um compositor fantástico, portanto, representante do modernismo na música, um dos compositores mais importantes da história e também do século XX em particular que estamos a falar, e que até curiosamente tem peças originais escritas para saxofone, apesar de nessa altura não ser tão frequente haver peças escritas para saxofone. E eu passo a explicar porquê. Nesta altura do início do século XX, portanto, esta pequena peça de Camus, Le Petit Nègre, data de 1909. Nesta altura, o saxofone já estava a nascer a nível académico, mas não estava a nascer como instrumento. Ele foi criado ainda no século XIX, pelo belga Adolphe Sax. E ele, portanto, o saxofone nasce por volta de 1840, as patentes são um bocadinho mais tardias, não se consegue dizer exatamente, há alguns registros datam de 1842, enfim, entre 1840 e 1842 há de ser alguma coisa por aí assim. E o Adolphe Sax, que era alguém extremamente obstinado mesmo, aliás, é considerado um dos maiores inventores do século XIX. Ele realmente fez a família dos saxofones. Nós podemos ver aqui, ouvir o saxofone alto, mas o saxofone é uma família de instrumentos. E é isso que tu hoje também nos vais explicar lá para casa e para mim própria. Exato. Portanto,
Este é o saxofone alto. Existe também o saxofone soprano. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Faz favor. Com licença. Ora bem, nós temos aqui este saxofone que ainda há pouco falávamos. Há muitas pessoas que confundem com o clarinete pela sua forma, mas também não é à toa que o fazem porque, para já tem a ver com a forma, é um saxofone direito, é mais agudo do que o saxofone alto, né? É mais curto, o tubo é mais curto. Instrumentos com o tubo mais curto vão ser sempre mais agudos. Instrumentos com mais tubo são sempre mais graves. Basta pensarmos no flautim e depois na tuba. O flautim super agudo, não é? Claro. E a tuba, que é um instrumento grave, mas na realidade é um instrumento que também consegue ter uma extensão enorme, na realidade. Pronto. E então, existem, para além destes dois, existem muitos mais. A base da família seria o soprano, que é este, o alto, o tenor... Maior do que o saxofone alto, muito parecido, também se confunde muito, e depois o saxofone barítono. Para além destes 4 principais, que são os que convém saber, abaixo deste, ou seja, mais agudo do que o soprano, existe o sopranino, que é para aí metade quase deste, um bocadinho mais curto, e existe também o saxofone baixo, que é maior que o barítono, o contrabaixo... Maior, que se apoia no chão. E que se apoia no chão, exatamente, com um espigão. Tal é o tamanho dele. Exatamente. Eu gostaria de chamar a atenção que existe um saxofonista francês, justamente, que toca com regularidade todos os saxofones, da família dos saxofones, que é o Daniel Chianti, que é alguém de fora do normal. Mas a maioria das pessoas toca menos saxofones, não toca a família dos 7 instrumentos, não é? Toca o soprano, ou toca o alto, ou o tenor, tenor e alto, alto e soprano, como eu estou a fazer, alto e barítono é recorrente. Portanto, a riqueza de termos uma família de instrumentos vem dessa imaginação, dessa criatividade do Adolphe Sax. O Adolphe Sax, e agora fazendo o paralelo com a história de clarinete e saxofone soprano, ele era clarinetista. Portanto, ele cria os saxofones a partir justamente dos clarinetes. Aliás, ele cria também nessa altura o clarinete baixo, que tem algumas características parecidas com o saxofone. Importa também dizer que, apesar do Adolphe Sax ter inventado muitos instrumentos, não inventou só instrumentos de sopro, mas a particularidade do saxofone será esta, é que é um instrumento de palheta simples. Exatamente. Nós podemos ver aqui. Tal como o clarinete, daí também as semelhanças. Eu faço-te uma pergunta, porque eu estou na pele do espectador também que não sabe. Para que é que serve a palheta? Essa é uma ótima pergunta. Então, a palheta vai servir para vibrar. É a vibração da palheta que vai produzir o som. Ok? No caso de outros instrumentos, no caso, por exemplo, da guitarra, o que vibra são as cordas. No caso do piano, embora estejam escondidas, são as cordas também. No caso do saxofone, de facto, é a palheta. Quando acoplamos a palheta a esta peça preta, que se chama boquilha, nós acoplamos com esta... Aqui está em preto, mas é frequente vir noutros materiais. A abraçadeira vai segurar a palheta na boquilha. E quando nós sopramos na boquilha, a vibração da palheta vai produzir o som. Um bocadinho à semelhança de uma folha de papel que está a vibrar. Portanto, o sopro vai fazer isto. Sem palheta o saxofone não toca. Era essa a minha pergunta também, porque sem palheta ele não soa. Aliás, todos os instrumentos de palheta, que não é só saxofone, há mais outros instrumentos com palheta, se retirarmos a palheta, ele não soa. Exatamente. Sem palheta ele não soa. Aliás, o ponto de produção de som mais importante no saxofone vai ser sempre aqui, esta trilogia que se pode chamar de embocadura. Boquilha, abraçadeira, palheta, podemos chamar a isto embocadura, ou então podemos chamar embocadura a outra coisa, que é a maneira como nós, saxofonistas ou instrumentistas de sopro, pomos a boca no saxofone. Portanto, é uma palavra que serve para as duas situações. Eu agora convido os telespectadores a escutar-nos uma peça seguinte. Vamos escutar a peça de um compositor espanhol, portanto, Pedro Iturralde, basco, um senhor já com a sua idade, com uma grande carreira em Espanha, porque eu vivi e trabalhei muitos anos em Espanha, conheço perfeitamente a realidade espanhola em muitos aspectos, concretamente deste senhor. Uma peça que está baseada num ritmo, há dias falámos sobre isso nos ensaios, num ritmo do País Basco, que nós chamamos o Zortzico, que é um ritmo muito próprio, porque este compositor também tem muitas coisas viradas para o jazz puro. Exato. Portanto, e ele mistura as formas populares do País Basco, norte, ele é de Navarra, mas ele fica ali perto,
com o jazz. E a peça que vamos ouvir vai de encontro àquilo que eu acabo de escrever, esse ritmo. Iturralde, não o conheço pessoalmente, já o vi algumas vezes na televisão em Espanha. Tem uma carreira suprema, teve, e de facto é um expoente máximo, não só em Espanha, como nos Estados Unidos, da música para saxofone. Grande saxofonista, compositor e também diretor de orquestra. Convido depois o público a escutar esta peça de Iturralde, que se chama... A peça, nós vamos tocar o primeiro andamento da Suite Helénica, portanto, a Suite Helénica já faz alusão à história dos modos que ele vai utilizar precisamente. Por acaso o nome não faz alusão a essa forma musical, mas ela está lá completamente decalcada. Portanto, ele é um senhor do jazz, vai usar os modos chamados modos gregos, ou modos de jazz, e daí chamar-lhe Suite Helénica. E o primeiro andamento chama-se Calamatianos. Pois, telespectadores, o primeiro andamento da suíte de Pedro Iturralde. Convido a Diana a falar sobre a peça seguinte, porque há bocado começámos a conversa com Debussy, compositor francês, passámos por Espanha, entretanto temos uma peça italiana, de uma música muito conhecida, que não foi escrita para saxofone. É uma adaptação que neste caso nós próprios fizemos na linha melódica do saxofone, para saxofone e piano. Conta-me, não a história da música, desta peça, mas em que saxofone é que vais tocar esta peça? Bem, eu vou trocar ali para o saxofone soprano. Esta peça é uma melodia do Nino Rota, que é um compositor italiano de música para filmes e não só. E o Nino Rota, esta pequena melodia que se chama A Time for Us, pertence ao filme Romeu e Julieta, portanto, à banda sonora desse filme. E para mim, eu escolhi tocar esta pequena melodia porque eu penso que muitas vezes as melodias mais simples, para já, são as mais complicadas de fazer e muito mais de torná-las intemporais, como é o caso. Esta melodia ficou intemporal, está um bocadinho no ouvido de toda a gente, está na nossa história. E às vezes as pessoas já não sabem onde é que é, e é usada em muitas situações, mas as melodias mais simples, de facto, às vezes são as que mais nos tocam, são as que as pessoas mais gostam, e são as mais difíceis também de tocar, porque tornar as coisas simples é sempre complicado. Mais complexo para nós. Pronto. A tendência é sempre querer fazer mais qualquer coisa do que está. E também acho que é interessante trazer coisas de outros universos. Eu sou da música clássica, mas eu não me posso considerar, por exemplo, nunca só da música clássica. Eu tenho dito noutros programas que para mim também não há barreiras nem distinções entre a música dita clássica, que é um termo para mim inapropriado, com a música não clássica. Entretanto, eu sou um pouco como tu, sou um pouco ecléctico, porque gosto de todo o tipo de boa música, seja ela de uma forma ou de outra, e atrevo-me a tocar aqui dentro das minhas capacidades tudo aquilo que eu gosto, tal e qual tu. Nino Rota, esta peça, a melodia, em que é que te toca, em que é que toca a tua fibra? Porque sabes porque é que eu te pergunto isto?
Porque tu afirmas na tua biografia que tu queres chegar ao coração das pessoas através da música. Fala-me sobre isso. Então, lá está. Vamos parar um bocadinho àquilo que estávamos a falar há pouco. É mais importante a comunicação do músico com o público do que de que estilo musical estamos a fazer, onde é que estamos, quais são as nossas qualificações, que prémios ganhamos. Quer dizer, chega-se a um ponto em que isso não interessa. Em que, para mim, isso neste momento é bom porque isso dá credibilidade às pessoas, dá credibilidade ao nosso trabalho. Por exemplo, no caso de quem trabalha em conservatórios, como é o meu caso, nós não podemos dar aulas sem essas qualificações. Pronto, de acordo com a lei, tal como o professor não pode dar aulas numa escola pública sem ter os diplomas normais. Mas, ou numa universidade, ainda mais. Mas, na prática, o importante, independentemente do estilo de música, e eu digo isso na minha biografia precisamente, é chegar às outras pessoas. E a minha escolha, um bocadinho pelas situações de vida, outras coisas que fui desenvolvendo, é assim, eu não me considero, sou uma pessoa com formação clássica, mas eu não toco só música clássica, nem pretendo fazê-lo. Nem tão pouco me vou classificar de pessoa que toca de jazz woman, não é? Eu também não sou do jazz. Agora, sou uma pessoa que sabe música, que trabalha na área da música, que cria. Agora, quando eu crio, pode calhar que seja música clássica, pode calhar que seja música alternativa. Aliás, aqui em Leiria existe um fervilhar de música em todo lado e o fervilhar vem da música alternativa. Temos um festival de música gótica cá em Leiria, importantíssimo, único no mundo. Temos imensas bandas filarmónicas. Assim, eu já estive em contacto com isto tudo, para ser sincera. Eu já estive em contacto com os músicos alternativos e toco com regularidade com eles e adoro. Eu já toquei a solo, já dei aulas nas escolas praticamente todas de Leiria da música clássica. Já toquei a solo com piano, já fiz recitais com piano dentro da cidade. Já toquei a solo com filarmónicas. Quer dizer, é assim, o que interessa o que é que eu estou a fazer? Interessa eu gostar e as outras pessoas gostarem. Para mim interessa mais eu gostar ainda do que os outros gostarem. É uma consequência. Eu tenho prazer em trazer-te aqui ao meu programa porque é tão jovem e já com bastante experiência. Vamos deleitar os nossos telespectadores com a peça de Nino Rota. Pode ser? Diana, fala-me sobre a tua experiência enquanto professora. Vejo também que no teu currículo já tens, como jovem que és, já tens alguma experiência enquanto professora, que trabalhaste em vários conservatórios. Explica aos nossos telespectadores. Bem, eu realmente já trabalhei em muitas escolas, com formatos diferentes. Já trabalhei em escolas conservatórios de música, oficiais, públicos, por exemplo, como o Conservatório de Música de Coimbra.
Já trabalhei em muitas escolas semi-privadas, como por exemplo a Orfeão de Leiria, e trabalhei também em escolas de música não oficiais. Qual a tua relação com os teus alunos? O que é que eles aprendem? O que é que consegues deles ao longo destes anos? Então, é assim, para mim, mais uma vez, a coisa mais importante é que eles sejam felizes com a música, de uma maneira geral. Eu acho que o ensino da música pode desenvolver muitas crianças. E para mim, quando eu estou a ensinar crianças, depois quando eu estou a ensinar adultos é diferente, quando eu estou a ensinar crianças, eu não considero que esteja a formar músicos. Posso estar a formar um ou dois, que não vai ser só formado por mim, se for esse o caso. Será sempre formado por muito mais gente, porque um músico não se forma só com uma pessoa, forma-se com um batalhão de gente. Primeira coisa. E forma-se com o seu próprio talento e drive interno, não é? Da sua própria motivação de aprender, que no fundo é isso. Eu acho que ser música é quase um sacerdócio às vezes. Tudo o que nós fazemos passa a estar em volta daquilo, os livros que nós lemos, as coisas que nós fazemos. E então, quando eu ensino crianças pequeninas, para mim o mais importante é a fruição musical. É que seja uma diversão e que em simultâneo não é uma diversão como brincadeira. É uma diversão como didática. Ou seja, aquilo que eu faço com as crianças serve para aprender coisas através da música. Aprender coisas na música e aprender coisas na vida. E em simultâneo, normalmente, aquilo que se faz no ensino da música, quando é bem ministrado, abrange depois toda a cognição da criança, ou seja, mexe na maneira como a criança estrutura a sua aprendizagem mesmo fora da música. Por isso é que se fala, e são dados, por exemplo, os meninos do ensino articulado em Portugal, que é o ensino artístico especializado, que não é para formar músicos profissionais, é para ensinar crianças, apesar de se chamar ensino vocacional da música. Normalmente são os meninos com as notas maiores no ranking das escolas, quase sempre. Ainda esta semana saiu, por exemplo, as notas do ranking do Conservatório Nacional, que tem ensino articulado da música, e são os meninos com das melhores notas do país, por exemplo. Porque assim, se o músico tem que estudar todos os dias, mesmo que seja pouco, mesmo que esteja nessa dinâmica da didática, é óbvio que vai acabar por estudar também o resto, não é? Para perceber qual é a estrutura. No caso dos adultos, e eu tenho um projeto de música para adultos, e o ensino da música na idade adulta para mim também é um assunto muito querido, e penso que muito necessário na sociedade. Desculpa, necessário e logicamente para a experiência que tens e para aquilo que eu te vejo em ti na forma de falar, tocar, já te conheço há algum tempo, mexe com a parte emocional, quer das crianças, quer dos adultos. Sim, esse é um dos objetivos. É mexer na parte emocional. Cognitivo, mas também emocional, porque as coisas são ligadas. Sim, sem dúvida. Vão separadas. As coisas são uma face da mesma moeda. Porque é assim, nos adultos existe uma preocupação também didática, ou seja, que a pessoa se divirta, porque as pessoas vêm do trabalho e querem aprender. Eu tenho muitos alunos adultos. Foi também uma escolha, eu direcionei-me muito para isso, foi uma escolha propositada. Porque eu comecei a ver que nas escolas, na maioria das escolas, havia um forçar de fazer músicos, e quem está a forçar a fazer músicos não sabe o que é que está a fazer. Não vai fazer músicos nenhuns, está só a fazer números, e as crianças não podem ser forçadas a ir para a música, serem profissionais da música. As pessoas têm que ir porque gostam, porque é uma consequência do seu prazer e do seu talento e da sua motivação e dos seus interesses. E depois descobrem, exatamente. E então, como eu quis pôr um bocadinho à parte dessa história, vamos fazer músicos. Fazer músicos para quê? Para tocar aonde? Porquê? O nosso país funciona como com os músicos? É preciso enquadrar isso tudo. E então eu comecei com um dilema na minha cabeça e que me fez criar uma coisa nova, que foi o Smart Sax. E eu criei um workshop de saxofone só para adultos que estão a começar do zero. Uma experiência completamente única. Quem veio aos meus workshops, que eu fiz aqui alguns na zona de Leiria, quem veio aos meus workshops teve a oportunidade de experimentar o saxofone num dia ou dois e de sair de lá um dia ou dois depois a saber tocar. Não é saber tocar como uma pessoa vai fazer um concerto, mas é saber os rudimentos, a pessoa poder se divertir, poder ir aprender mais. E este ano eu levei isso para um patamar maior, que neste momento só está parado devido às restrições impostas pelo Covid. Tenho uma frota de saxofones, ou seja, quem vem aos meus workshops nem sequer precisa comprar um saxofone. Vem experimentar o saxofone e eu dou a boquilha.
e a pessoa, ou seja, as condições de higiene estão asseguradas para o Covid, neste momento não estão. Tanto que não estou a fazer este ano, não fiz numa edição por essa razão só. E as pessoas experimentam. A partir daí, eu também comecei a dar aulas realmente a muitos adultos e adoro, porque é uma partilha inacreditável de informação. As pessoas têm outras profissões, geralmente não são da música, e isso é espetacular, tanto para mim como para as outras pessoas que estão a entrar no mundo da música. E aí, lá está, é questão didática, é questão cognitiva, porque a pessoa está a aprender uma coisa nova, está a desenvolver talentos e paixões e tem um hobby. Primeiro, ter um hobby é muito salutar para um adulto. Hobby é diferente da sua própria profissão. Depois, aprender coisas novas estimula o cérebro, previne o envelhecimento precoce do cérebro, previne doenças como o Alzheimer, por exemplo. É extremamente importante que os adultos aprendam coisas novas. Pode ser música, pode não ser. Estou a falar do caso da música e do saxofone em particular. E, para além disso, as pessoas descobrem todo um universo e tornam-se espectadores extraordinários. Porque, de repente, olham para aquilo e epá, espera lá, isto parece tão fácil, mas isto não é fácil. Eu vou prosseguir, Diana, e vamos interpretar uma outra peça, já falada do compositor Debussy, e porque Debussy, pelas razões que já apontamos, saxofone, França, francês, uma linguagem da época, estamos a falar de uma linguagem da mesma época, da mesma altura. Esta peça, que inicialmente foi escrita para piano solo, como sempre, há sempre transcrições, neste caso para saxofone e piano. Vamos escutar depois esta peça, A Menina com Cabelos de Linho é o nome da peça, para saxofone e piano, pela Diana. E assim, nesta reta final do nosso programa, despeço-me do programa, agradecido ao telespectador por ter assistido a este programa. Agradeço à Diana pelo convite que ela aceitou. Até uma próxima oportunidade. E despeço o programa com uma peça composta e tocada para saxofone solo da própria Diana. Diana, o nome da peça? O nome da peça é Jumanji. E antes que eu me esqueça, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade.
Um grande prazer. Um grande prazer.